Todo mundo viu? Em primeiro lugar, boa noite. Agradecendo o convite, os queridos Gilberto, Gilson, da diretoria desta casa. Nós vamos falar sobre isso aqui, não é? Aliás, a primeira vez que eu tive contato com essa realidade, eu fiquei sabendo que isso proveio dos maias, não é? Do calendário maia. E a primeira coisa, o primeiro sentimento que eu tive foi de raiva. Muita raiva dos maias, né? Porque eu faço aniversário no dia 22. Não é? Então, logo um dia antes, na véspera, podia ter adiado um pouquinho, né? Mas enfim, passada a raiva, não é? Aí a gente foi estudar, foi ver naturalmente o que tem de verdade sobre isso, né? E a realidade é que os maias, assim como os egípcios, né, a gente tem que lembrar da trajetória histórica desses povos, né? Eles tinham um conhecimento muito grande de astronomia, né, e dos ciclos evolutivos do nosso planeta. Por quê? Porque naturalmente lá da onde eles vieram, né, de uma constelação chamada constelação do cocheiro, da cabra, né, existe uma estrelazinha, um sol, chamado Capela, e naturalmente esses povos foram degradados, foram exilados, porque não tinham condições de permanecer num dos planetas que orbitava em torno de Capela, não é? Então, todo o conhecimento científico que eles adquiriram lá, eles trouxeram para o nosso planeta. E será que tem alguma coisa de realmente significativo e verdadeiro nessa data? A verdade é que tem, não é? O nosso planeta, naturalmente todos nós conhecemos, né, tem movimentos de rotação, de translação, né, orbitando em torno da nossa estrela, que é o Sol, e naturalmente existem ciclos, e existe uma oscilação do nosso planeta, né? Tanto que, por exemplo, agora a gente está na época do verão, então existe uma oscilação, uma perpendiculação, aonde o nosso hemisfério sul fica mais próximo, né? Fica mais virado, direcionado para o Sol, e naturalmente o hemisfério norte fica menos, por isso que tem o inverno, enfim. Tem ciclos, né? E a cada 25 mil anos, existe uma coisa chamada precessão dos equinócios. Não fiquem assustados, não, né? Com o nome, né? Que é a cada dia, a cada ano, esse nosso movimento, que a gente caracteriza como de 365 dias, né, ele sofre uma diferença a cada período, né? E passados esses 25 mil anos, existe uma inversão dos polos magnéticos do planeta. Então essa é uma verdade científica que a gente vai encontrar, por incrível que pareça, a gente vai encontrar na obra de Kardec. Nós vamos encontrar referência à precessão dos equinócios no livro A Gênese. E ele é calculado em mais ou menos 26 mil anos, mas Kardec dá a data certa, não é nem aproximada. São 25.600 e tantos anos, está lá escrito direitinho, né? E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também toca na precessão, A Caminho da Luz, ele também toca nessa precessão dos equinócios, nessa inversão da polaridade, não é? E aí vocês podem estar perguntando, mas o que vai acontecer nesse dia? Não é? Bom, o que a gente tem para dizer é que as entidades angélicas responsáveis pelo nosso sistema solar, né? Quem é o nosso representante? É o Cristo, né? Jesus Cristo é o nosso representante. Então, cada planeta tem um representante.
E, naturalmente, nós temos o representante do próprio sistema solar. Essas entidades angélicas, elas já se reuniram 2 vezes. Aliás, dizem que já se reuniram a terceira. Segundo Emmanuel, também no livro A Caminho da Luz. A primeira reunião foi para, naturalmente, auxiliar o Cristo na formação do planeta. A segunda reunião foi para a vinda de Jesus, se materializando fisicamente, né, nascendo, para, naturalmente, trazer o seu evangelho de amor, as suas lições de vida eterna para a gente, né? E existiria uma terceira reunião, aonde isso aqui seria decidido. Como eu não estava lá, não sei se o Gilberto e o Júlio estavam, não, estava ocupado, nem desdobramento, não, pelo da emancipação da alma, não estava, o Gilberto nem o Júlio estava, então eu não sei o que ficou decidido, não é? Mas que naturalmente essa data marca justamente o final de um ciclo, né? Nessa questão da órbita terrestre. Mas o que acontece, né? Como a humanidade tem complexo de culpa muito grande, não é? Todo mundo fica com complexo de culpa, ela gera o quê? Qual o sentimento? Medo, não é? Então eu vou dar para os confrades aqui, né, a primeira excelente notícia com relação a esse dia, né? O máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. Não é uma boa notícia? Não é? Porque a gente não tem medo da morte, não é? Nós pregamos a imortalidade para o vizinho, para o chefe, para o subordinado, para todo mundo. A gente, não, o espírito não morre e tal, pode ficar tranquilo, né? O cara perdeu sua filha, não, sua filha está lá, né? No nosso lar, fica tranquilo, a gente vai falando na maior tranquilidade com relação à imortalidade. Então a gente não tem medo, não é? Vocês estão rindo de nervoso? Você não tem orgulho, o pessoal está corado, né? Hoje nem fez sol, né? Enfim. Então, esse negócio de fim do mundo acontece sempre, né? Primeiro foi na passagem do primeiro milênio, né? 999 para o ano 1000 também se falou a mesma coisa. E na passagem de 1999 para 2000, vocês lembram, né? Vocês estavam reencarnados, né? Todo mundo estava reencarnado. Então teve a mesma celeuma, não teve? Todo mundo não vai passar. Tinha até um ditado que diz assim: de 1000 passará, a 2000 não chegará. Não era assim? Então, nessa dúvida, né? nessa apreensão, nesse medo, né? Que foi gerado nessa passagem do segundo para o terceiro milênio, foram ao Chico. E perguntaram para o Chico: Chico, o mundo vai acabar em 2000? Perguntaram, né? E essa resposta, e em cima disso a gente vai estudar um pouquinho sobre profecia, tá? Porque isso aqui, na verdade, é um calendário, não foi uma profecia maia. Os maias não dizem que o mundo vai acabar, né, nessa data. O calendário deles termina nessa data, não é? E alguns já acharam um novo calendário dando novas disposições a partir dessa data, né? Mas foram perguntar ao Chico, e a gente vai falar um pouco sobre profecia, para ver se realmente todas as profecias acontecem ou não acontecem. Então essa pergunta está no livro Encontros no Tempo. E o Chico, aí perguntaram: Chico, o mundo vai acabar em 1999? Ou em 2000, como afirmou Nostradamus? Dizem que Nostradamus afirmou isso, né? Só que a simbologia das centúrias de Nostradamus é extremamente complicada, né? Assim como do Apocalipse, né? Para a gente entender Apocalipse, muita gente lê Apocalipse e quer entender com a nossa linguagem de hoje, né? Com taça, com chifre, aliás, eu nunca vi tantos chifres juntos, né? Trombeta e etc, né? O pessoal quer entender com a linguagem, não, quer entender um pouco de Apocalipse, primeiro tem que ir lá nas profecias do profeta Daniel, que explica, inclusive, toda aquela simbologia que tem no Apocalipse, né? Aquilo ali é uma linguagem apocalíptica
apocalíptica usada pelos hebreus e que João, evangelista, conhecia profundamente, né? E se utiliza daquela linguagem para trazer o Apocalipse. Então, será que aquilo tudo que tem no Apocalipse vai acontecer? Porque é uma imagem, né? Aqueles símbolos são impactantes, causam realmente um medo, né? Vamos dizer assim. É besta para cá, né? É monstro para lá, um terço da humanidade morrendo no fogo, ou um terço morrendo no mar, né? É mais ou menos essa simbologia. E aí nós tratamos também como um dos enviados do Cristo, né? Que tinha essa faculdade de prever determinados acontecimentos. Aliás, se confunde muito, né? Profeta com o dom adivinhatório. E o capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas, nos alerta que nem todo profeta tem o dom de predizer o futuro, né? É isso? Nem todo. Quantos missionários do Cristo já reencarnaram? É todo aquele que vem trazer revelações novas de vida eterna, não necessariamente tendo esse dom da premonição, não é? Mas a imensa maioria dos profetas hebreus tinham essa capacidade. Por quê? Porque eles eram inspirados diretamente pelo Cristo. Todos os profetas do Antigo Testamento eram diretamente inspirados por Jesus, segundo Emmanuel no livro O Consolador, quando ele fala dos profetas hebreus. Direto. Por quê? Aí a resposta de Emmanuel é assim: porque só Jesus poderia conhecer em profundidade o sentimento, o coração e os objetivos dos seus rebeldes tutelados. Né? Somos nós. Então ele sabia exatamente aquilo que a gente poderia assimilar e aquilo que seria causa de pânico, de medo excessivo. Então ele ia trazendo de conformidade com a nossa capacidade de assimilação. Então perguntando para o Chico: Chico, vai acabar? E ele dá essa resposta aqui que está no livro Encontros no Tempo. Com respeito às profecias de Nostradamus, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Então, qual foi a resposta de Emmanuel? Vocês querem entender de profecia? Então vocês estudem com meditação a parábola de Jonas do Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que a historinha de Jonas é uma, segundo Emmanuel diz, é uma parábola, tá? Porque tem gente procurando a baleia até hoje, né? Até hoje. Cadê a baleia que engoliu o Jonas, né? Aliás, tem uma historinha engraçada dessa geração nova que está vendo aí, essa molecada que não é fácil, né? Que a menina aprendeu com os pais de que essa história de Jonas, né? E na aula de biologia, ela perguntou para a professora, né? A professora: não, minha filha, isso não é possível, porque uma baleia, apesar de muito grande, ela tem uma faringe pequena, então não tem condição de ficar um ser humano lá e tal, habitando aquele tempo. Ela falou assim: mas meus pais disseram que é verdade, meus pais não mentem. A menina começou a ficar meio chateada com a professora, né? E aí a professora: não, mas olha, eu sou professora de biologia, eu sei, não é possível. E a menina começou a bater o pé e falou: não, mas se meus pais falaram, é verdade. Aí a professora: tá bom, olha só, eu não vou ficar discutindo com você, porque eu conheço muito de biologia e tal. Faz o seguinte: quando você, com o tempo você vai amadurecer e tal, você vai aprender. Se você não aprender, quando você morrer, e se Jonas estiver lá no céu, você pergunta para ele. Aí a menina falou assim: ou, como a senhora deve morrer antes de mim, se ele estiver no inferno, a senhora pergunta para ele. É mole? Da geração. Não perde um.
Aí, então vamos lembrar da parábola de Jonas, né? Na metáfora, a parábola quer dizer exatamente isso, ao lado dele, né? Ao lado daquela historinha tem muitas verdades que a gente precisa extrair. Então, na simbologia dos hebreus, né, aquelas entidades, né, aqueles seres mitológicos conversavam diretamente com Deus, né, como Adão e tantos outros. Noé, né, e tantos outros profetas recebiam as informações diretamente da divindade, né? Era uma metáfora. E aí Deus chega para Jonas e diz assim: Jonas, eu quero que você vá para a Babilônia, uma cidadezinha chamada Nínive, e diga para eles que o mundo vai acabar para eles, para Nínive, tá? Por causa do procedimento que eles estão tendo. Então você vai alertá-los e que se eles não se arrependerem, a palavra arrependimento, metanoia, quer dizer mudança de atitude, mudança de pensamento e principalmente mudança de sentimento, né? Se eles não mudarem essas três condições, Nínive, eu vou destruir Nínive. Tá. Aí profeta já gosta, né? Comunicação, ainda para dizer que dá notícia ruim, né? Já viu? Não precisa nem ser profeta, né? A gente adora dar notícia ruim, né? Adora. Tem uma, né? Fica coçando, né? Para dar notícia boa ninguém gosta, né? Mas para dar notícia ruim todo mundo adora. Aí ele foi todo empolgado. Só que no meio da viagem, né? Ele viu que era muito longe e que naturalmente aquele povo era pagão, não era hebreu, era gentio, como é que eles iam receber e tal, e ele desiste. E aí o comandante disse que eles iam passar por uma outra cidade antes. Ele falou: então eu vou desembarcar nessa outra cidade, não vou para Nínive não, porque eu não sei se eles vão me receber bem e etc. Eu acho que eu não estou capacitado para isso. Aliás, na psicologia tem, né, uma teoria chamada Síndrome do Jonas, que é todo aquele que recebe uma tarefa qualquer e diz que não é capaz, acha que não é capaz, né? E que naturalmente isso vai gerar uma concretização daquilo que a gente, tudo que a gente pensa se concretiza. Se alguém chama a gente para uma tarefa, a gente diz que não é capaz, e quando é espírita a gente ainda diz assim: quem sou eu? Eu sou uma porcaria, né? Eu não sou capaz, né? Chama fulano que é muito melhor, né? Está querendo fugir da tarefa. Aqui acontece isso? Não, né? De vez em quando. Está cheio de gente com síndrome do Jonas, né? E tal, eu sou um espírito pecador, né? Estou aqui em expiação e prova, né? Então, essa é a síndrome do Jonas. É a descrença nas nossas potencialidades, né? É a sensação de indignidade que aquele filho pródigo manifestou quando ele disse assim: eu vou voltar para o meu pai, mas eu não vou dizer para ele que eu sou filho dele, não. Olha, eu vou chegar para ele e vou dizer assim: pai, eu não sou digno mais de ser teu filho. Não é isso que ele falou? Ele ficou treinando isso a viagem inteira. E aí quando ele chega, simbologia também da divindade, né? A divindade já estava esperando antecipadamente, porque a divindade prevê todas as situações, estava esperando que ele viesse, sai na direção dele, corre, pula no seu pescoço, enche de beijos e bota a sandália, bota a aliança e bota o manto, que justamente são os símbolos da filiação. Então, antes dele começar a falar: meu filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Não adianta você querer ser meu servo, porque você nunca vai deixar de ser meu filho. Então essa síndrome do Jonas é essa sensação de que nós não somos filhos de Deus, que nós não temos essas potencialidades todas dentro de nós, não é? Então, mas voltando ao Jonas, isso é só um adendozinho da psicologia, porque a gente precisa fazer uma contextualização para a gente também, né? Jonas é só uma metáfora. Aí, quando está nesse interregno, o barco começou a sofrer uma tempestade muito grande, quase um maremoto, e todas as indicações é que o barco ia naufragar. Nisso Jonas começa a chorar.
começa a chorar, entra em pranto, se arrepende e tal, e a tripulação toda observa aquilo, né? E por que você está chorando tanto, hebreu? Por que você está nessa situação e tal? Está com medo da morte? Ele falou, não, é porque tudo isso está acontecendo por minha causa. Ele falou, mas por quê? Não, porque Deus me pediu para mim e tal. Ele contou o caso direitinho, tal. Aí o pessoal, os tripulantes falaram assim, ah, é? Deviam ser espíritos. Ah, é? É por tua causa? Não tiveram nenhum problema. Pegaram ele e jogaram no mar. Depois o mar parou. Tudo caridosos, né? Igual os espíritos, enfim. Jogaram ele no mar. Aí tem a história da baleia. A baleia engoliu ele, né? E ele, quando acorda, né? Meio já afogado, né? Cheio de água do mar nos pulmões e tal, meio tonto, ele se vê numa praia, né? Se vê numa praia, chama um dos pescadores e diz assim, por favor, em que lugar nós estamos? Qual foi a resposta? Nínive. Olha que metáfora bonita. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente, né, tem duas chances. Como é que o Espírita fala? Ou a gente vai pelo amor, ou não é melhor ir pelo amor? Não é melhor aceitar a convocação com amor? A gente vai de qualquer maneira. Qualquer limitação que a gente cria na nossa cabeça, né? Ah, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dirigir. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo, né? Um dia vai ter que fazer. Um dia, todos nós aqui, encarnados, estou falando com os desencarnados, está cheio de desencarnados, eu não vejo. Mas dizem que tem 4 para cada um, não é? Então estou falando com os desencarnados. Todos nós vamos ter que fazer tudo. Tudo que o Cristo fez e muito mais, segundo a advertência dele mesmo. Vós sois deuses, fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então não é melhor começar agora? Ah, não, vou deixar para outra encadernação. Não deixa, não. Não deixa para outra encadernação, não. Tem que fazer, né? O que a gente puder fazer agora, vamos fazer agora, gente. A gente sabe se o 2012, né? A gente sabe aonde a gente vai chegar. Que oportunidade, né? Abençoada é essa que a gente está desperdiçando, né? Bom, aí voltando aos números, ele viu que não tinha jeito, estava em Nínive, e aí ele falou, ó, então eu quero reunir a cidade, quero reunir os dirigentes, os anciãos e tal, vou dar notícia, já que eu vim aqui. Aí botou aquela roupa de profeta, né? Bonito, engomou direitinho e falou, ó, Nínive vai acabar, todos vão morrer. Porque tem profeta que adora, principalmente os falsos profetas, né, do capítulo 21. Todo mundo vai morrer, começando a falar alto, né? Fica assustado e tal. Eu falei com Deus, Deus falou que o mundo vai acabar para vocês, para Nínive e tal. E aí todo mundo ficou apavorado, né? Quem tinha síndrome do pânico, né? Na hora surtou, tentou tomar antidepressivo, mas na época não tinha inventado ainda, enfim, tomou um chazinho mesmo de melissa. E aí no finalzinho, depois que todo mundo estava apavorado, ele falou assim, mas se você se arrepender, nada vai acontecer. Aí como? Como? Quem foi que você falou? Não, bobagem aí que ele falou e tal. O que é que ele falou? Não, se vocês se arrependerem, nada disso vai acontecer. Ah, é? Ah, então tá. Aí no dia aprazado, no dia que estava marcado, Jonas subiu a montanha que dava para toda a planície de Nínive e sentou. Falei, agora eu vou assistir, né? Vou assistir o fim do mundo para Nínive. Chamou os amigos, né? Abriu uma Coca-Cola, essa já é uma atualização minha. Uma Coca-Cola, fez um churrasquinho, ó, vai acabar. Eu não sei porque ele não me falou se vai ser fogo, se vai cair um meteoro, aqui vai alagar, alguma coisa aí vai acontecer, né? Ficaram lá esperando, aí passou aquela hora marcada, não, mas deve estar atrasado, alguma coisa assim, passou, foi anoitecendo e nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a população de Nínive se arrependeu. Não é? E naturalmente, né, começou a pensar, a se entristecer e falou assim, olha, minha profissão de profeta está acabada, acabou hoje.
Estou completamente desmoralizado, né? Quem que vai acreditar em mim? Eu vou ter que arrumar outra profissão. Aí começou a chorar. Tudo isso está lá direitinho. Aí ele sentou na sombra de uma mamoneira, uma mamona. Aí começou a conversar com a mamona, né? Pensou, olha, isso não podia ter acontecido comigo. Como é que ele promete que vai acabar e não acaba? Não é? E tal, isso foi um absurdo, ele mentiu para mim. Começou a conversar com a mamoneira, começou a pegar um afeto com a mamoneira. Sabe? Estava só assim, um afeto. Aí sentou na mamoneira. Aí Deus mandou um batalhão de formigas. Segunda, batalhão de formigas. As formigas foram subindo, subindo, subindo. Acabaram com a mamoneira em 5 minutos. Acabaram com mamona, com folha, com tudo. Olha, gente, Jonas teve um surto psicótico. Aí ele não aguentou. Aí ele começou a esbravejar, ele xingou e tal. A única coisa que me restou era essa mamoneira, e Deus acabou com ela, xingou, teve um surto psicótico. Aí Deus apareceu. Na simbologia dessa parábola de Jonas. E disse assim: Jonas, você está chateado? Mas é claro que eu estou chateado. Como é que o senhor me desmoralizou? Não é? Mandou eu vir aqui dizer e tal. E não aconteceu nada. Agora todo mundo está lá rindo de mim, achando que eu sou um falso profeta e etc. Vou ter que arrumar outra profissão. Eu não sei fazer nada. Vou ter que fazer jardinagem, alguma coisa assim, né? Então estou completamente desmoralizado. Agora sentei aqui na mamoneira, gostei dela, eu sou um batalhão de formiga para acabar com ela. O que o senhor está querendo? Aí Deus falou para ele assim: Jonas, você está triste por causa de uma mamoneira que nasce num dia e morre no outro. E não está contente por 100.000 pessoas da cidade de Nínive que não sabe distinguir o caminho da esquerda com o caminho da direita. Que profeta és tu, né? Incompetente, infiel és tu. Estás triste por causa de uma mamoneira, mas não está contente com aquelas 100.000 vidas que foram poupadas. Essa é a história. Essa é a história de Jonas, né? Mas só que Emmanuel, é bonitinha a história, né? Vocês gostaram? Bonitinha, né? Agora, ele falou assim: estudem com meditação. Não é isso que ele falou? Recomendou? Então vamos meditar? A primeira coisa é que uma profecia, depois Emmanuel vai dizer, uma profecia, ela é trazida, em especial as profecias que têm no seu bojo o sofrimento humano e a expiação, elas são trazidas para não se cumprirem. Ué, mas não tem alguma coisa errada? Então a profecia não é para se cumprir? Emmanuel afirma que as profecias que trazem no seu bojo o sofrimento e a expiação do ser humano são trazidas para não se cumprir. Porque o que o Jonas fez? Ele foi alertar a população. Não foi essa a função dele? Porque a gente, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não é? Qual é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus, né? Já começa a sapiência de Kardec na pergunta, né? Não é nem quem, pessoa, nem o que, coisa. Que é Deus? E a resposta: inteligência primeira, né? Causa primária, inteligência suprema causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. A palavra inteligência, interlegire, é entre duas escolhas. Entre escolhas. Vocês acham que Deus vai escolher o lado errado de alguma coisa? Obviamente que não, né? Escolhe sempre a coisa certa. O bem para todos. Aliás, o bem é o único determinismo divino para todas as suas criaturas em todo o universo. A única coisa que existe no determinismo divino é o bem. E aí alguém pode perguntar: mas e o mal? Se Deus criou o bem apenas, quem criou o mal?
Questão 135 do livro O Consolador, de Emmanuel. Quem criou o mal? Então a resposta é exatamente essa. Deus criou, o determinismo divino que paira sobre todas as coisas é o bem. Quando o homem, acreditando-se superior a essas leis, a esses desígnios, a essa vontade divina, né, se antepõe a ela, cria o mal. Recompor os laços que foram provisoriamente rompidos entre o Criador e a criatura, pelo livre-arbítrio da própria criatura. Eis aí o resgate. Então o resgate é nós recompormos o direcionamento das nossas decisões, da nossa vida, com o determinismo divino, que é o bem. Não é? Então, naturalmente, quando vem uma profecia qualquer, uma advertência como essa, né, é para que nós aceleremos o passo. É para que nós corrijamos as nossas atitudes. Nós identifiquemos em nós, e não no vizinho, e não no confrade espírita, e não no parente difícil, na pessoa que é problemática da nossa convivência. Não é identificar para fora qual é o problema. É onde nós podemos corrigir aquilo, como uma doença, por exemplo, né? Vamos sair dessas profecias todas, essas catástrofes, né? E vamos trazer para uma coisa bem simples. Quando a gente adoece, qualquer doença que seja, não é? Naturalmente ela está trazendo para nós um aviso, um alerta, né? Se a gente está com problema de colesterol, que aqui ninguém tem, eu sei, eu sou médico, né? Eu vejo que todo mundo aqui tem dieta frugal, faz exercício físico. Tá, não? Estou igual o Jonas. Fazendo tudo errado, profecia errada, mas enfim, né? Se o colesterol está alto, a glicose está alta, a pressão está alta, né? Qualquer enfermidade, ela é um desequilíbrio, porque o nosso corpo, o nosso sistema, ele está sempre tentando se equilibrar. Existem sempre duas correntes antagônicas, né, que fazem, inclusive, que a gente possa estar aqui, né? Existe a inspiração e a expiração, existe um sistema circulatório que leva, outro que traz. Sempre existem antagonismos, não é? Que fazem com que a gente tenha um equilíbrio, não é? Quando a gente adoece é porque esse equilíbrio foi mexido para um lado ou para o outro. Ou é algum hábito que está exagerado em alguma direção, não é? Ou alguma coisa em termos de sentimento, não é? Problema, um exemplo aqui, tá? Vamos generalizar. Um problema na tireoide. Quem tem problema da tireoide? Não, precisa. Só pensa nisso, né? A tireoide é aqui, né? O chakra laríngeo, né? Então, provavelmente a gente não está sendo assertivo, não está falando as coisas na hora que tem que falar. E ela é bonitinha, que ela parece um sapo, né? A tireoide é igualzinho um sapo, né? Então, muitas das vezes a gente está engolindo muito sapo, não é? Está deixando de falar as coisas que têm que ser faladas com a assertividade, com o equilíbrio, com a paz, né? Mas deixando de falar as coisas que têm que ser faladas. Vai engolindo e desequilibra, não é? É uma das possibilidades que a gente vê, tanto que existe um ramo da ciência médica e da psicologia chamada psicossomática, que vai estudar exatamente os transtornos do sentimento relacionados aos transtornos materiais, né, físicos, a repercussão física de algo dentro da gente que não está bem. Às vezes é uma cólera, uma raiva acumulada, mágoa, não é? Irritabilidade excessiva, mau humor, que aqui na casa de Eurípides ninguém tem. Todo mundo é bem-humorado, todo mundo é feliz. A gente vê, está todo mundo rindo, né? Tem até uma síndrome chamada distimia, que é a síndrome do mau humor. A pessoa já acorda, né? O dia está lindo, eu falo, acho que vai chover hoje. A meteorologia falou que vai chover, né? A
pessoa já acorda mal-humorada, se irrita se o café está muito quente, se não esquentou, tudo é motivo de irritação. Naturalmente isso vai mexer com a adrenalina, com o sistema circulatório, vai gerar um problema normalmente de hipertensão arterial e etc. Né? Então sempre existe um desequilíbrio que a gente precisa reconhecer. Por isso que todas as perguntas, todas as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos são absolutamente fantásticas, né? Mas tem algumas que têm um peso maior, né? Para mim, uma das que tem um peso maior é a questão 919, quando Allan Kardec, no alto da sua condição moral e intelectual e sabedoria, pergunta assim: qual o meio mais prático e eficaz de nós progredirmos, de nós evoluirmos? Prático e eficaz, não é? E a resposta: um sábio da antiguidade já falou disso, Sócrates, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo, não é? Porque a gente, reconhecendo em nós aquilo que está desequilibrado e equilibrando, porque nós temos as duas polaridades em tudo. Por exemplo, uma doença que está na moda, né, grande quantidade de pessoas tem, é a síndrome do pânico, né, que é uma doença antiga, né, a própria palavra, né, pânico, vem do deus Pan, da Grécia, né, da mitologia grega, que assustava, né, metade homem, metade cavalo, né? Cabra, metade cabra, né? Viu? A gente conhece mitologia. Eu sabia, mas esperei que você falasse. Metade cabra, que ele gostava de assustar as pessoas ali naquela região. Então, o nome é antigo, né? Então, a síndrome do pânico, né? Esse medo que está absolutamente ostensiva nos dias atuais, se a pessoa não observa que ela também tem coragem dentro dela e dá vazão, né, e fica absolutamente a cavaleiro daquela situação, naturalmente ela não vai conseguir equilibrar essa enfermidade. Pode tomar antidepressivo à vontade, se encharcar, mas vai diminuir, não estamos dizendo que somos contra, mas ela vai estar minorando os efeitos, não atuando na causa. Se ela, no momento do pânico, ela faz uma prece, ela pensa em algo positivo e conversa com a doença, como nos ensinam os grandes mestres, como Chico Xavier, como Divaldo e outros tantos, né, que dizem para a gente conversar com a doença. Você olha, meu filho, você não vai pegar, não. Eu então converso direto com as doenças que querem me pegar. Eu digo assim: minha filhinha, você está perdendo tempo, né? Você veio parar no lugar errado. Logo o médico, homeopata, né? Você veio no lugar, eu vou começar a tomar as minhas energias, né? Minhas bolinhas energéticas. No instantinho você vai ter tanta gente boa para você pegar, vai pegar logo a mim? Não vai. A gente começa a conversar com a doença e cria. Você está dando uma ordem mental para o seu sistema imunológico. E ele obedece. Ele obedece. Ao contrário, quando você se entrega pelo medo, né, naturalmente aquilo vai te dominar. As suas defesas, está absolutamente comprovado que o medo é uma das coisas que baixa a imunidade. Daqui a pouco a pessoa está com herpes zoster, né, está com alguma infecção, resfriada, enfim, por causa da baixa de imunidade. Então, Joana de Ângeles, no Em Busca da Verdade, o livro Em Busca da Verdade, ela fala que as duas polaridades nós temos. Nós temos o medo e temos a coragem. Agora, quem que a gente está alimentando, né? Que nem aquela metáfora também do cachorro, né? Vocês conhecem a metáfora do cachorro, né? O cara tinha 2 cachorros, né? Um pequenininho, né? Tipo poodle, e o outro um Doberman, um fila, né? E aí estavam sempre brigando e o cara perguntou: quem que você acha que vai ganhar, né? Um desses 2 cachorros, é quem eu alimentar. Querendo dizer do sentimento, né? O Doberman seria a raiva, né? A violência e etc. E o outro a paz. Quem é que vai vencer essa briga? É quem a gente alimentar. Alimentar como? Através do pensamento. Então, coragem é o medo para frente, como nos advertiu uma vez uma entidade espiritual. É o medo para frente. Por que quem não tem medo?
de alguma coisa. Eu, por exemplo, tinha pânico particular. Vocês não contam para ninguém? Posso falar só para vocês? Eu tinha pânico de passarela. Não podia passar por uma passarela, né? Eu via aqueles carros passando por baixo, né? Falei, meu Deus, essa passarela vai cair, né? Porque ela começava a trepidar, todo mundo andando, aquele trepidar, hoje em dia não se trepida mais como antes, né? Mas trepidava, falei, vai cair, aí me segurava, ia devagarzinho, né? E tal. Aí um dia eu tive que atravessar aquela passarela da Praça da Bandeira, pequenininha, né? Suava, minha mão suava, gelado. Levei quase, sei lá, meia hora para conseguir passar. Eu parava um pouco, olhava para cima, rezava, né? Aí quando eu cheguei lá na outra ponta, eu escutei uma vozinha dizendo assim, volta. Eu falei, é o obsessor. Acabou de incorporar aqui um obsessor. Sai pra lá, meu amigo. Eu não vou voltar. Levei meia hora para chegar aqui. Volta. Eu falei, meu Deus, não está parecendo obsessor não. Pela vibração, né? Não está parecendo obsessor não. Mas esses anjos da guarda são brincadeira. São brincadeira. Aí eu voltei. Aí já foi um pouquinho melhor. Aí cheguei na outra ponta. Volta. E todo mundo ficava me olhando, esse cara tá maluco, né? Imagina, né? O pessoal já estava quase chamando um 92. Aí ela vai direto pro Juquiri. Acabou o medo, acabou completa, não ter mais medo nenhum. Por quê? É um enfrentamento. Hoje em dia, e muito antes da terapia conhecida hoje como terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia que faz exatamente a pessoa entrar em contato com o seu medo e inúmeras vezes até perdê-lo. Não é? Então, todos nós temos essas duas polaridades. E, naturalmente, as doenças, as enfermidades, elas são avisos. A gente está falando aqui de profecia, né? É um aviso o próprio organismo pedindo socorro. Olha, muda de atitude, né? Você está hipertenso. Por que você... O nome já diz, né? Hipertensão. É uma tensão excessiva. Normalmente relacionada... Agora eu vou dar uma dica para vocês, né? Vamos dar uma dica terapêutica. A gente está falando de doença, de profecia 2012. Alguma coisa vocês têm que sair de, né, felizes aqui hoje. Aliás, já é a segunda notícia. A primeira que no máximo a gente vai desencarnar em 2012, né? Mas a segunda é que a imensa maioria dessas doenças que a gente está falando, tá? E aí nós vamos incluir uma outra epidemia, uma pandemia mundial chamada depressão. Não é? Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 3 norte-americanos tomam antidepressivo. 1 em cada 3. 1 em cada 7 franceses usam antidepressivo. Para a gente ter uma ideia. Vocês sabem, né? Brasileiro, a estatística é em torno de 25%. 25% que estão em depressão. Os outros 25% já estiveram, os outros 50% estão em vias de. Otimista, né? Hoje eu tô... Acho que o Jonas incorporou em mim hoje. É o espírito do Jonas, me desculpa, mas é o próprio. Vocês sabem uma coisa que resolve depressão e resolve ansiedade? Uma coisa simplérrima a nível de teoria, só que precisa ser colocada em prática, tá? Tem um grande confrade nosso de São Paulo que estudou muito depressão, da Federação Espírita lá de São Paulo. E ele foi em vários países, ele criou um grupo de terapia, de acolhimento na casa espírita e tal. E aí ele foi visitar inúmeros países e ver, né, levar a sua prática, né, do que ele fazia lá no centro espírita dele, e também aprender o que acontecia lá fora. Aí ele foi na Índia. Aí ele chegou na Índia e ele viu que não tinha gente deprimida lá. Não tem praticamente antidepressivo vendendo em farmácia. E ele ficou, mas como não tem Prozac?
né? Não tem aquilo, tal, aí você já está até velho, né? Já está na última geração, né? Enfim. Aí ele foi pesquisar. Ele viu o indiano sempre alegre, né? Tem até a história da fila indiana. Você sabe o que é a fila indiana? Por que é a fila indiana? Porque o indiano está na fila. Veio uma pessoa que está com mais pressa do que ela entra na frente, é chamado fura-fila, e o de trás fala, tudo bem. Imagina aqui no Brasil. Tapa da orelha, né? Entra, é por causa disso. Eles têm filas enormes e porque lá é o seguinte, o cara só vai entrar se ele realmente vai para trás, se ele não vai ficar atrás. Né? Então esse nosso confrade, ele percebeu que o indiano não tem depressão, praticamente não tem, praticamente não existe, e praticamente não existe ansiedade também, porque eles vivem o agora. Eles vivem o momento presente. Não é? Quem que ensinou isso? Será que esse ensinamento é novo? Tem até o livro O Poder do Agora, que me ajudou muito, né, a praticar isso e tal. Mas esse ensinamento é antiquíssimo, né? Antes do Cristo veio Buda, não é? Falando da atenção plena. Já veio abrindo os caminhos, né? Atenção plena. Viver apenas o momento presente. Se você está cortando batata doce, né? Corta a batata doce, né? Não fica pensando, depois que eu vou cortar essa batata doce, eu vou fazer isso, eu vou tomar banho, depois tal, então, será que vai chover hoje e tal, e continua cortando a batata doce, pensando na semana seguinte, etc, etc. Não é? Então, atenção plena, se você estiver tomando um banho, você já viu como é que a gente toma banho? Já pensando, né? Sair correndo, a gente não curte aquela água, não curte o sabonete, não curte, né? Shampoo eu não curto mesmo há muito tempo. Muito tempo. É expiação, né? Expiação. Em outras encadernações deve ter escalpelado, aquelezinho. Isso é outra história, né, também. Mas não, a gente não curte. E para comer? Como é que a gente senta né? Para comer? Comendo rápido, não sentindo o sabor de nada. Porque a nossa mente fica gravitando, saltitando, os orientais chamam de macaquinho saltitante, né? Ou ela vai para o futuro, quando ela vai para o futuro, ela gera uma coisa chamada ansiedade. A ansiedade gera estresse. Estresse é responsável por um número infindável de patologias. A hipertensão, a diabetes, né? A série, né? E quando a pessoa está vinculada ao passado, né? Pessoa saudosista, ou então que diz, né? Meu tempo que era bom, que não tinha esse negócio de tablet, iPad, computador, né? Aquele tempo as pessoas eram mais fraternas e etc. Né? Então a pessoa que está presa ao passado, ou pior, quando está presa à culpa, né? Eu não devia ter casado com esse marido. Eu tive uma chance, eu tinha um ex-namorado que era maravilhoso e tal, mas eu casei com esse, porque esse era militar, né? E aí ele estava garantido. Né? O outro não, o outro viajava, né? E tal, era caminhoneiro, mas era o geral do caminhoneiro. E fica no passado, vivendo no passado, né? Quando a gente vive no passado, a gente gera uma coisa chamada culpa e que naturalmente gera também vai levar ao medo, ao pânico e à depressão. Pode ter, né? A não aceitação de algum fato que aconteceu, né? Aí eu perdi meu filho. Ninguém perde, a gente perde coisas, né? Com todo o respeito a quem teve um filho que desencarnou, que a gente não está absolutamente em condição de avaliar a dor e o sofrimento, né? Mas a não aceitação de qualquer dor, de qualquer sofrimento que tenha nos acontecido, vai gerar uma presença marcante do nosso consciente naquele momento, revitalizando aquilo. Toda vez que a gente lembra, né, a gente revitaliza. Uma vez eu atendi um confrade e ele
a filha dele desencarnou de um câncer na vesícula biliar, que é até um câncer raro, né? Aos 26 anos de idade. E ele espírita, frequentador de uma casa espírita, grande aqui no Rio de Janeiro, né? Ele foi ao meu consultório e falou, olha, eu estou com um problema, porque aí ele relatou o desencarne da filha e tal, e eu estou deprimido, né? Tomo antidepressivo, porque tal. E aí o pessoal lá do meu centro, eles dizem que eu já devia ter superado. Isso já devia ter passado. Que como é que pode que eu sou espírita e ainda estou deprimido? Aí eu perguntei para ele, mas quanto tempo passou disso? Vão fazer 2 anos que ela desencarnou. Aí ele ficou muito aflito, né, com isso. Aí ele falou assim, e o senhor, o que o senhor acha? O senhor acha que já tinha que ter passado? Eu falei assim, olha, meu filho, eu não acho nada, porque eu não perdi nada, né? Mas o que eu posso te dar como opinião é que eu não sei qual o prazo de validade dessa dor. Porque eu vou chegar em casa, minha filha vai me abraçar, vai me beijar e vai dizer papai, não é? Então eu não estou em condições de avaliar a sua dor, nem dizer que se você pode ou não pode estar deprimido. Agora, vamos lá, o que está acontecendo? Aí comecei a pesquisar a vida dele. Ele ia toda semana no cemitério Jardim da Saudade para aparar a grama, ou levar umas plantazinhas, umas flores, etc. Aí todas as vezes que ele ia lá, ele chorava baldes, né? E aquela ferida que estava cicatrizando, abria de novo. Então eu falei para ele, ó, isso você não precisa fazer, porque aí tudo bem, aí eu vou ser absolutamente concorde aos nossos confrades espíritas, né? Isso é um tormento, aliás, tem um subtítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. Aí você está buscando esse sofrimento, porque não precisa, não, mas... Aí ele falando, não, mas se eu não for, a grama cresce. Eu falei, meu filho, eu acho que tem jardineiro no Jardim da Saudade, não é? Você contrata um rapaz, né? E vai lá e corta a grama, não tem problema nenhum. Você não precisa ir. Você está alimentando isso, viu? Vinculado ao passado. Isso você pode deixar de fazer. Agora, canaliza todo esse teu amor, todo esse sentimento para tantas filhas que tem por aí, filhas e filhos, que você pode canalizar, vir no momento presente, no agora, não é? Então, naturalmente, com esse aproveitamento daquilo que está te acontecendo hoje. É uma dor violenta? Eu não tenho capacidade de aquilatar o que você está sofrendo. Mas você tem como, naturalmente, a doutrina espírita é o Consolador, né? O Consolador já veio te alertar que, em primeiro lugar, ela continua existindo, né? Em alguma dimensão da vida, em algum plano do universo, aliás, né? A gente estava conversando sobre as teorias da física. A física já está mostrando a teoria das supercordas, né? Que existem no mínimo 11 dimensões no universo. Nós conhecemos uma dimensão, né? Praticamente, os nossos 5 sentidos conseguem captar essa dimensão. Mas além dessa, a própria ciência, como diria, né? Essa é uma grande profecia de Allan Kardec, a aliança da ciência e da religião, né? As duas estão se unindo para provar que existem várias dimensões no espaço. Então ela está em alguma dimensão, não é? Agora, ela cumpriu a tarefa dela e você cumpre a sua, né? Você não quer se reencontrar com ela um dia? Então faça o melhor agora. E além de Buda, a gente citou Buda, mas no Evangelho nós temos essa advertência do Cristo para as duas polaridades. É porque às vezes a gente lê o Evangelho muito batido e não presta atenção, né? Então, numa das passagens mais conhecidas, né, essa a gente fixa bem, é: não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o que havereis de comer, com o que havereis de vestir, né? Porque aí ele dá o exemplo da natureza: olhai os pássaros nos céus e os lírios no campo, né? Eles não tecem, não fiam, e nem Salomão em todo o seu esplendor jamais se vestiu como um deles, né? E vós sois muito mais do que uma ave ou uma planta que nasce hoje e amanhã é jogada no desterro, né? Então ele já alerta sobre essa tendência da nossa mente de tentar jogar para o futuro. E para jogar para o passado?
com relação todo aquele que coloca a mão na charrua o arado, né? E olha para trás, não é digno do reino de Deus. Não vai encontrar felicidade. Todo aquele que fica olhando para o passado, né? Então, o nome já diz, né? Passado, passou. Futuro não existe, porque é uma imaginação, é uma projeção. E o que a gente está vivendo agora é um presente de Deus, que a gente tem que aproveitar, não é? Então, vou dar uma notícia para vocês, que eu já falei que eu estou incorporado dos Jonas. Então, 2012 não vai acabar, tá, gente? O mundo não vai acabar. Mas tem uma outra data que marca, é um marco desse educandário, né? Que é esse aqui, ó. Esse ano aqui é o marco. E por que a gente diz que é um marco? Calma, hein, gente, calma. Eu já falei isso em outras casas espíritas, e algumas pessoas vieram e falaram assim: ah, que pena, eu não vou estar vivo. Espírita falando isso, que acredita na imortalidade da magnicência. Mas aqui eu sei que ninguém pensou isso. Tenho certeza que ninguém pensou isso, né? Bom, se a gente vai matricular um filho no colégio, né? E pergunta para a professora, diretora, coordenadora assim: quando é que começa o ano letivo e quando termina? E ela disser assim: não sei. O que a gente faz? Pega o nosso filho e não matricula nessa escola, né? Se não sabe quando começa e quando termina, uma professora, uma coordenadora, uma diretora não sabe, a gente tira o filho do colégio. Então é óbvio que o planeta tem marcos. Existem marcos que vão naturalmente diferenciar um estágio do outro, né? Então esse aqui é o ano em que, segundo quem a gente vai dizer, né? Isso aqui acaba, ó. Quer dizer, prova a gente sempre vai ter, né? Mas nesse sentido, né? A expiação em provas termina. E onde é que a gente está tirando isso, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, o espírito Ismael, né, afirma num discurso para várias entidades nobres, ele diz assim: vós não desconheceis que este século, que é o século XIX, marca a vinda do Consolador prometido por Jesus. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Quando é que veio a doutrina espírita? 1857. Mais 100? 1997. Mais 100? 2057. Então aqui acaba, não é? Então essa é uma data que também é confirmada no livro de entrevistas do Chico com Emmanuel. Emmanuel também dá esta data, né? Então eu fiz questão de trazer para a gente ver que a gente tem pouco tempo, né? Temos que aproveitar que a gente falou do agora, e o nosso irmão, quando fez a preleção inicial, né, falou do aproveitamento do tempo, né, do sofrimento dos espíritos, né, que vem na mesa mediúnica dizendo que a maior causa do sofrimento deles é ter desperdiçado o tempo. E desperdiçado nessa oscilação, né, da ansiedade do futuro e também da vinculação com coisas que já passaram, que não tem mais nenhuma significação para esse nosso momento presente, né? Então vamos aproveitar o tempo, porque o reino dos céus está sendo implantado na terra. E há 2000 anos atrás estava um grupo de sacerdotes conversando em frente ao templo de Jerusalém, conversando bobagem, né? Aquelas coisas da letra que mata, né? Tentando botar uma vírgula no que Moisés falou, aquelas discussões teológicas absolutamente improfícuas e inúteis, discutindo aquelas abobrinhas, como a gente dizia hoje, né? Só que um dos sacerdotes, de nome Hanan, olhou uma figura emblemática sentada numa pedra e ficou atraído por aquela figura, não só pela beleza física, como pelo magnetismo que irradiava daquele ser. Se afastou do grupo, foi na direção
daquele homem e disse assim: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém para a fundação do reino de Deus na terra. O sacerdote tomou um susto. Obra divina? O que tu pensas que é isso? O que é a implantação do reino de Deus na terra? É a implantação da vontade de Deus no coração dos homens. Para essa empreitada, ele já começou a achar engraçado o Hanan, né? Para essa empreitada você deve ter algum suporte por trás. Por um acaso tu tens algum príncipe te financiando? Meus colaboradores virão de todos os cantos do planeta. Hanan ficou meio mexido com aquilo, mas disse assim: é verdade, porque os tolos e ignorantes abundam em todos os lugares e acompanham o primeiro falso profeta que aparece. Mas você falou que você tem uma obra divina para implantar na terra. Por um acaso você já viu uma estátua esculpida com lama e barro? Aquela figura imponente do Galileu afirmou: sacerdote, não existe mármore mais formoso do que o sentimento humano. E não existe cinzel mais eficaz e primoroso do que a boa vontade. Hanan titubeou, mas ainda não querendo demonstrar que estava perdendo aquela contenda verbal, afirmou: por um acaso você conhece Roma ou a Grécia? Eu conheço o amor e a verdade. Galileu, tu conhece por um acaso as leis da corte ou a lei da Torá? Sacerdote Hanan, eu conheço profundamente a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus e a vontade desse Galileu, que é nosso mestre, modelo e guia, Jesus Cristo, é que nós sejamos felizes, hoje e sempre.